Um único chute em direção ao gol em 90 minutos de jogo. Isso foi vitória contra Corinthians no Barradão pela 12ª rodada do Brasileirão 2026. Não é exagero, não é força de expressão, é o dado mais honesto que existe sobre essa partida. O Vitória chegou para esse jogo embalado, invicto em casa no Brasileirão, vindo de vitória sobre o São Paulo. Quase 22 mil torcedores no Barradão. A torcida acreditava e tinha motivo para isso. Do outro lado, um Corinthians de Fernando Diniz, treinador recém-chegado, 9 desfalques confirmados, 2 jogadores suspensos e o pior ataque da competição. No papel, o jogo era do Leão, mas futebol não se joga no papel. Logo aos 9 minutos, o primeiro balde de água fria. Renato Kaiser, a principal referência ofensiva do Vitória, saiu com dores musculares. Perdeu o jogo e, com ele, o Leão perdeu também a espinha dorsal do ataque. A partir daí, o que se viu foi um jogo sonolento, apático, de baixíssimo nível técnico, sem criatividade, sem velocidade, sem perigo real de nenhum dos lados. O Corinthians tentava sair em transição, mas não tinha fôlego. O Vitória rodeava a área adversária, mas não finalizava. Caio César foi talvez o único jogador que mostrou alguma intensidade no jogo inteiro, mas intensidade sem qualidade não resolve. E aí chegou o segundo tempo, e continuou assim, até que aos 42 minutos da etapa final, repito, 42 minutos, veio o primeiro chute em direção ao gol. Zé Vitor arriscou de longe, Hugo Souza defendeu e acabou 0-0. E agora eu preciso ser honesto com você que está aqui no canal. O resultado do Vitória não foi trágico, 15 pontos, posição razoável na tabela, Brasileirão longo pela frente. Mas a forma como esse empate aconteceu incomoda, e muito, porque não foi falta de qualidade do adversário. O Corinthians estava ali para ser batido, desfalcado, cansado, sem vencer há 8 rodadas, e mesmo assim o Leão não conseguiu impor seu jogo. E o pior, os dois times pareciam satisfeitos com o 0-0. Não havia urgência, não havia raiva, não havia um jogador sequer que saísse do script para fazer algo diferente. 22 mil torcedores no Barradão merecem mais do que um jogo que termina com um chute só. Para o Corinthians, vale dizer, um ponto fora de casa com todos esses problemas é sobrevivência. Não é mérito técnico, é resiliência de grupo. A questão é o que o Vitória vai fazer com essa lição. Intensidade sem eficiência é esforço desperdiçado, e o Barradão não pode continuar sendo palco de empates que parecem derrotas morais. Vitória 0, Corinthians 0, um empate que, dependendo de quem você torce, tem sabores completamente diferentes. Para mim, esse jogo foi um aviso. O Leão tem potencial, tem torcida, tem casa forte, mas precisa de mais. Precisa de um atacante que fique em campo, precisa de uma ideia clara quando o plano A vai embora aos 9 minutos. O Brasileirão é longo, dá tempo, mas o tempo passa rápido para quem não aproveita as oportunidades. Um jogo hoje em duas equipes que se defenderam bastante, poucas emoções, os goleiros pouco fizeram, o Hugo veio fazer uma defesa quase no finalzinho do jogo. Queria que você avaliasse a partida e queria que você falasse também, se possível, já a situação do Kaiser, que perdeu o Kaiser logo no início do jogo. Boa noite. Uma mania de fazer 2 perguntas em uma, Boa noite. Infelizmente não conseguimos quebrar o tabu, já são 10 anos que a gente não consegue vencer os caras aqui. Pegamos a equipe com a 4ª em posse de bola. Dificilmente alguma equipe vai conseguir ter mais posse de bola do que a equipe do Diniz. Terminamos o jogo com mais posse. Eu não sou esse cara apaixonado pela posse. Acho que a posse tem que servir para você ter a bola para criar oportunidade. Mas a gente teve a estratégia hoje de tirar esse conforto da equipe do Diniz, da que ele gosta, da paralela cheia, de ter mais a posse. Então a gente conseguiu isso.
Eu acho que apesar de a gente ter falado que não foi um jogo muito vistoso, assim, de ter chances claras, mas em parte de organização, principalmente de criação no primeiro terço, eu vejo a gente numa crescente muito boa. Eu vejo a gente A gente era muito cobrado da situação de chutão. A gente vê uma equipe que sai curto, a gente corre alguns riscos, é verdade, mas a gente conseguiu ter mais a bola por isso. O Corinthians teve muita dificuldade de nos pressionar. A gente chegou até 83% em alguns momentos na primeira etapa. E a gente falou de poucas chances no gol, né? A gente só teve um chute no gol. Eles não tiveram nenhum. O Arcanjo não fez nenhuma defesa. Mas nós tivemos a chance do Martins, que entrou cara a cara e foi bloqueado. A do Ronald, que sobrou limpa ali para ele. A gente acabou não aproveitando. Teve uma chance do René também, que podia tocar e acaba chutando. Enfim, não tivemos chute no gol, foi só um bonito, inclusive o chute do Zé. Mas a gente vê uma equipe numa crescente. Fechamos aí agora os 4 jogos em casa, né? Fechamos os 4 jogos em casa invicto, com 3 vitórias e um empate. A gente queria mais uma vitória hoje, mas a gente sabe do outro lado a força que também tem, né? Uma equipe muito qualificada, nos ganhou o ano passado aqui, um jogo muito equilibrado também, de repente até um pouco mais de chance para a gente, mas então agora é valorizar a performance hoje. Não teve resultado, mas eu acho que quem viu uma equipe consistente. Eu acho que a palavra seria essa, a nossa equipe está ficando mais consistente e nosso calcanhar de Aquiles é levar isso para fora do Barradão. A gente tem essa coragem, essa confiança de jogar. Mas gostei muito do que eu vi, principalmente no primeiro tempo, de conseguir jogar e ter mais a bola de uma equipe que tem a 4ª posse de bola e jogadores com muita essa característica de aproximação e jogo curto. E a gente fez muito bem também, né? O nosso tripé, o nosso encaixe foi muito bom. Então, assim, a gente tirou muito também por mérito dos meus atletas de conseguir encaixar a marcação nessa paralela cheia que o Diniz faz muito bem. E a gente conseguiu fazer isso bem, o resultado não veio. E sobre o caso, assim, preocupa. O Baralhas também sentiu incômodo, então é óbvio que cada vez que a gente vai perdendo peças, as mexidas vão ficando menos. Você tem, como eu já falei, você tem 40, daqui a pouco você tem só 17, você tem 15, 16, as mexidas vão de repente demorar mais, a gente vai ter menos opção, não é sobre qualidade, isso é para todas as equipes. Quem perde muitos atletas vão ficando com menos oportunidades de mexer e de fazer coisas diferentes, mas seguimos e agora já é virar a chave que a gente pegou aquele... tinham muitas pedrinhas difíceis. Noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Um jogo bastante pegado, bastante duro, 0-0 com poucas oportunidades, que coloca o Corinthians nesse momento com a vitória do Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento. Qual o nível de preocupação que você tem quando enxerga o Corinthians com essa potência brigando dentro do Z4? Primeiramente, boa noite. Isso é uma preocupação que eu tenho, que todo mundo tem que ter, de tirar o Corinthians rápido, não só da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás, né? A gente teve um jogo atípico contra o Palmeiras, a gente jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos e uma boa parte com 2 a menos, então foi um resultado que, pelas circunstâncias do jogo, foi ok em casa. E hoje aqui é difícil jogar aqui, no Barradão, pela sequência de jogos que a gente tem tido. Eu optei para mexer menos no time, para deixar um pouco mais de conjunto, mas o Vitória, nesse momento da competição, um dos melhores mandantes. Eles tinham 5 jogos em casa, 4 vitórias. Tinha perdido só para o Flamengo 2-1, tinha ganho os outros 4 jogos. É um jogo diferente aqui, o gramado é alto, é seco e não favorece muito o jogo de construção, mais rápido. No segundo tempo, eu acho que o primeiro tempo a gente foi muito pouco agressivo. Conseguiu se defender bem, mas teve muito pouca circulação. E no segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando. Ganhou um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de jogador com drible também. A gente poderia ter feito um gol, mas acho que o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo. Diniz, boa noite, Mendo da ESPN. Prazer te ver. Prazer. Você falou sobre toda essa questão do ambiente, né, do gramado, também da sequência, talvez um cansaço, mas você considera que esse jogo foi, pensando na performance do time, foi um nível abaixo do que vinha, principalmente na Libertadores, essa partida de hoje contra o Vitória? Tecnicamente, sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, pelo tipo de gramado que é aqui e o momento que o Vitória vive, principalmente jogando em casa. A
A gente no segundo tempo, depois no segundo tempo a gente começou a ter um pouco de um jogo mais parecido com aquilo que eu gostaria que o time fizesse o tempo todo, nos últimos 20 minutos do jogo ali, os últimos 25, com as trocas mesmo. Mas era um jogo que tecnicamente a gente foi abaixo e ao mesmo tempo defensivamente foi muito bem, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória, que a gente vai pegar outros campos parecidos durante o campeonato, na Libertadores também fora de casa, e a gente tem que produzir mais.